Emily Mingotti, esse é o canal Café com o Espírito Santo e eu quero dizer o quanto eu tô feliz que você está assistindo esse vídeo. Eu acredito que o Espírito Santo vai ministrar algo grandioso no seu coração. E a palavra de hoje, ela tem como tema perdão, tá no livro de Lucas capítulo 15 e vai do verso 11 até o verso 32. Essa passagem ela nos começa dizendo que havia um pai que tinha 2 filhos. Um desses filhos, sendo o filho mais novo, ele acabou pedindo de forma antecipada para o pai a herança. A palavra nos continua dizendo que logo após um tempo, esse filho ele pega essa herança adiantada e vai para uma região muito distante, para longe do pai. Nos é dito também que esse filho ele acaba agindo de uma forma muito irresponsável, onde ele gasta deliberadamente toda a herança que o pai tinha entregado. Logo após esse filho gastar toda a herança nessa região distante para onde ele foi, a palavra nos conta que ele começa a passar por uma necessidade. E aí ele começa o quê? Tratar de porcos. A palavra também nos diz, esse filho mais novo, ele passava tanta necessidade, ao ponto de sentir vontade de comer as vagens que os porcos se alimentavam, de tão grande que era a fome que esse filho mais novo passava nessa região. Até que chegou um momento que esse filho ele caiu em si, onde a palavra nos relata que ele começava a pensar: eu não passava por isso na casa do meu pai. A palavra nos conta que ele se arrepende de todo o coração e ele vai em direção à casa do pai dele. Essa passagem também nos relata que ele pensava: eu vou chegar até o meu pai, vou falar: olha pai, eu trabalho para você, até mesmo como servo, mas me aceita na sua casa, me aceita de volta. Eu pequei contra os céus e também pequei contra ti, pai, me perdoa. Ele ia pelo caminho já imaginando o pedido de perdão e a palavra nos conta que no momento em que ele se aproximava, ainda estando longe, o seu pai o viu. E olha a reação do pai desse rapaz. A palavra fala que esse pai teve o coração completamente cheio de compaixão por esse filho e começou a correr. O pai corria ao encontro do filho e esse pai o beijou e o pai também abraçou o filho. E no momento que esse filho é beijado, é abraçado e recebido com tanta compaixão pelo pai, que foi correndo ao encontro dele, a palavra nos diz que esse filho ele começa a demonstrar o arrependimento que ele tinha dentro do coração, onde ele dizia: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, me perdoa, eu não sou mais digno de ser chamado de filho. No verso 22, a palavra começa dizendo com mas. Olha só. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Então, o que nós conseguimos aprender com essa passagem? Lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 21, nos diz o seguinte: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, quando a gente olha para esse filho mais novo, que foi para uma região distante, pegou a herança, a gente vê que naquele momento o coração daquele filho mais novo estava numa herança terrena, sendo que a verdade é que o pai que é o nosso verdadeiro tesouro. Mas naquele momento, sendo ele novo, teve como pensamento o desejo da herança terrena. A verdade é que um coração que está totalmente e completamente em Deus é muito mais precioso do que, por exemplo, uma mão que está a segurar uma sacola ou uma bolsa cheia de tesouros. Aquele filho, o filho mais novo, ele tinha uma herança tão preciosa diante de seus olhos, mas que ele infelizmente não conseguia enxergar. E a herança que ele tinha era a presença do pai, era o cuidado de um pai, era o amor e a misericórdia de um pai sobre a vida dele. Mas a verdade é que os olhos dele estavam firmados apenas numa herança terrena, que a traça mesmo consegue corroer. A verdade também é que o filho, ele não se perdeu quando passou necessidade longe de casa. Não foi ali o primeiro momento. Mas sim, ele se perdeu quando preferiu o que uma região distante poderia oferecer, ao invés do que o dono da casa era e oferecia para ele. O erro dele também foi preferir uma herança ao invés de uma presença.
a presença de um Pai cuidadoso, amoroso, misericordioso e com o coração cheio de compaixão. No momento em que nós caminhamos para longe, indo para uma região, para uma terra distante, a gente acaba saindo da cobertura de um Pai, da cobertura de cuidados de um Pai. A região distante que ele escolheu para começar uma nova vida parecia até mesmo ser boa diante dos olhos dele. Mas a verdade é que aquela terra distante, aquela região distante, onde ele resolveu começar uma nova vida, ela só conseguia satisfazer desejos momentâneos. E por que momentâneos? Porque aqueles desejos só seriam satisfeitos enquanto ele tivesse algo para dar como retorno. Então, enquanto ele tinha aquela herança em mãos e ele oferecia para aquela região distante onde ele se encontrava, aquela região entregava para ele toda a satisfação em relação a prazeres que ele desejava. Mas no momento, a palavra mesmo nos diz que no momento em que acaba o dinheiro dele, que acaba toda a herança dele, houve uma necessidade tão grande ao ponto dele não ter o alimento e desejar o alimento de porcos, que era a vagem. A palavra nos continua dizendo que mesmo ele desejando comer as vagens dos porcos, porque ele estava numa situação de necessidade, a palavra nos continua dizendo, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, como ele não tinha nada para oferecer, nada aquela região distante conseguia entregar para ele, porque era como se fosse uma troca. Você me entrega aquilo que você tem de precioso e eu te entrego toda a parte de satisfação. Então nós conseguimos ver que, em contrapartida, o pai daquele rapaz simplesmente não o recebia com compaixão por um merecimento da parte do filho, mas sim por uma misericórdia que era derramada sobre o filho. Porque nós conseguimos ver um grande contraste. E qual seria esse contraste? Aquela região distante para a qual ele foi e levando sua herança, o entregava uma satisfação, ele entregava uma porção da herança até que aquela herança fosse completamente findada. Nós vemos um pai que, mesmo sabendo que o filho não tinha nada para oferecer, simplesmente o amou, teve compaixão desse filho. Nós vemos que esse filho mais novo, ele desprezou o pai. Ele abandonou o pai no momento em que ele preferiu ir para uma região distante. Ele gastou o que não trabalhou para ter, mas de forma irresponsável, gastou o que o pai, com esforço, suou para oferecer futuramente para ele. Porém, quando o filho volta, o pai o trata não na mesma moeda, mas com amor e uma grande saudade. Então a gente vê esse pai oferecendo o que para o filho? Oferecendo primeiramente um amor, um carinho, uma misericórdia, saudade, um cuidado, um amparo, uma compaixão. E além de tudo isso, a gente vê esse pai vindo com roupas novas, vindo com um anel para ser colocado no dedo desse filho mais novo. Veio também com calçados para colocar nos pés desse filho. Veio com um novilho gordo para que esse filho se alimentasse porque ele sentia muita fome e também sinal de comemoração. Nós também vemos que esse pai ele oferece uma festa e uma grandiosa alegria no coração por ter encontrado esse filho. E esse pai ofereceu tudo isso, não por um merecimento da parte do filho, mas por uma misericórdia que era estendida. O Pai, o nosso Senhor, Ele é da mesma forma. Quantas vezes nós nos distanciamos de Deus? Quantas vezes nós não preferimos ir para uma região mais longe, ao invés de ficar na casa do nosso Pai? Quantas vezes nós desejamos tanto algo de Deus, e aquele algo acaba nos afastando da presença? Então, talvez você tenha se distanciado de Deus. Talvez você, nesse exato momento que assiste esse vídeo, está numa região distante da cobertura de um pai, do amor, do carinho e do cuidado, de um zelo e de um amparo de um pai. Talvez você tenha preferido ir para uma região distante ao invés de permanecer na casa. E talvez você pense o seguinte: mas eu não posso voltar, não consigo voltar para Deus porque a forma que eu agi, aquilo que eu cometi, aquilo que eu fiz foi tão errado, foi um pecado tão grandioso que não tem como eu voltar para a casa do Pai. Ele nunca me aceitaria.
talvez esse seja o seu pensamento nesse exato momento enquanto assiste esse vídeo. A palavra nos diz que esse filho ele teve esse mesmo pensamento que talvez você tenha. Esse filho diz o seguinte: Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado de filho. Ele mesmo reconhece que aquilo que ele fez foi tão errado, mas olha que interessante, porque no momento em que esse filho diz: olha, pai, eu sei que eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, a palavra nos continua dizendo o seguinte: mas quando o pai ouve, ele segue dizendo: vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Não existe nada no mundo que consiga separar você do amor de Deus. O amor do Senhor, ele é extremamente grandioso por você. E da mesma forma que talvez você pense exatamente como esse filho mais novo, a mesma forma que esse pai pensa e agiu, é a mesma forma que o Senhor, o seu Deus, age por você. No momento em que você diz para Deus: Senhor, eu sei que eu não sou mais digno nem ao menos de ser chamado de filho, o Senhor diz: alegrem-se comigo, pois o meu filho retornou. Esse pai, ele fala meu filho, pertencimento, ele fala sobre a identidade daquele rapaz. E a identidade dele é ser filho. Mesmo se você disser ao Senhor: Pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, o Senhor continua a estar em grande e completa alegria te esperando. A palavra nos diz que quando aquele pai vê o filho se aproximando, o filho ainda estava longe, mas quando ele avistou o filho se aproximando, a palavra diz que esse pai ele vai correndo ao encontro do filho com grande alegria, envolvendo aquele filho em um abraço e em beijos completos de grande compaixão. E da mesma forma é o sentimento e a ação de Deus ao encontrar você se aproximando novamente, que você venha fazer como esse filho fez, como aquele filho mais novo fez. Ele reconheceu em seu coração o erro que ele cometeu se distanciando do pai, e ele simplesmente se volta ao pai entendendo: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Então que você entenda no dia de hoje que da mesma forma você precisa voltar para a casa do pai. E que o seu coração ele não fique perturbado, que o seu coração ele não fique angustiado pensando: mas e se o pai não me aceitar? No momento em que passar isso pelo seu coração, que no mesmo momento venha na sua mente a imagem do filho pródigo sendo recebido pelo pai, que corria ao encontro dele, o recebendo com beijos, com abraço e dizendo para todos ouvir: cantemos, nos alegremos, vamos fazer uma grande festa porque o meu filho voltou. Às vezes é necessário parar de avançar em direção ao mundo e ao que ele oferece e festejar o regresso em direção ao Pai, voltando para casa, para o cuidado, para a proteção, amor e misericórdia desse Pai sobre o filho. A palavra nos diz que esse filho mais novo, ele retornou para casa. Então que você da mesma forma venha retornar para casa. A palavra nos diz que esse filho retornou ao Pai. Então que da mesma forma nós venhamos a retornar ao Pai. Porque muitas das vezes nós pensamos que avançar é sempre necessário, é sempre a parte correta. Mas quando esse avançar que nós temos em nossa vida é um avançar em direção ao mundo, que nós venhamos a ser como esse filho que voltou para a casa do Pai. Então, se for para você continuar, mas continuar em direção a caminhar ao mundo, a uma satisfação de desejo e tudo aquilo que te afasta do Senhor, se for para você continuar andando, mas esse seu andar for em direção a uma região distante, então volta. Não importa qual foi o pecado que você cometeu, não importa qual a quantidade de tempo que você se encontra nessa região distante, mas o que realmente importa é você hoje, no dia de hoje, exatamente agora, voltar para a casa do Pai. Porque na casa do Pai tem alegria, tem amor, tem compaixão, tem misericórdia. Não é pelo merecimento, mas é por uma misericórdia derramada sobre a sua vida. Nada consegue te afastar do amor de Deus. O Senhor, Ele te espera ansiosamente. O Senhor, Ele está na porta da casa, esperando te encontrar para ir correndo em direção ao seu encontro. Te abraçar, te envolver em grande misericórdia, em um amor e um cuidado. E a palavra ela é muito clara quando ela nos diz que existe uma grande festa nos céus, quando um pecador se arrepende de todo o coração. Então que no dia de hoje você tenha esse arrependimento envolvido no seu coração e volte para a casa do Pai entendendo: é
É necessário que eu volte para casa, porque eu preciso da presença. A presença é o maior presente que você pode ter na sua vida. O cuidado de um pai é muito melhor do que você ir para uma terra distante. A terra distante ela só é válida se a presença estiver com você. De nada vale você continuar andando se a presença não for junto. Então volte para a casa do Pai. Volte para perto dele, porque o Senhor ele te espera ansiosamente e com uma grande festa ele diz: nos alegremos, porque o meu filho retornou para casa. Essa é a palavra de hoje. Eu espero de todo o coração que tenha adentrado o mais profundo do seu ser. Eu oro para que o Espírito Santo venha falar grandiosamente com você. Eu oro para que você não venha atardar essa volta, esse retorno para a casa do Pai, mas que você tome essa decisão exatamente agora, da necessidade, de uma necessidade que existe em voltar para os braços do Pai. Que você entenda que nada se compara à casa, o conforto de um abraço acolhedor, de um cuidado, de um amor, de uma compaixão e de uma misericórdia sendo derramada. Você é escolhido, você é amado, você é desejado. A palavra nos diz que que o Senhor nos conhece muito antes de estarmos no ventre de nossas mães. Então imagina o quão grande é o amor desse Pai, o quão grande é o amor do Senhor sobre a sua vida. A palavra também nos afirma que o Senhor sabe até mesmo quantos fios de cabelo cada um de nós temos. O Senhor ele entregou o único filho dele, o primogênito dele, na cruz, para que todo aquele que no Senhor Jesus cresce tivesse a salvação, fosse salvos. Então que você venha entender que não é por um merecimento, é por uma misericórdia. Que você entenda que você é amado, que você é desejado e que o Senhor, Ele deseja encontrar você se aproximando da casa. E naquele momento você pode ter certeza que haverá uma grande festa no céu e o Senhor vai dizer: alegrem-se comigo, porque o meu filho retornou para os meus braços. Que a sua decisão de voltar para Jesus, que a sua decisão de voltar para a casa do Pai seja no dia de hoje. Hoje é um bom dia para voltar para Jesus. Hoje é um bom dia para entregar a vida para Jesus. Hoje é um bom dia para você voltar para a casa do Pai, para os braços do Pai. Fique com Deus e até o próximo vídeo.